E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o treino da Rey, mas mais precisamente a gente vai falar um pouquinho sobre a Ascensão Skywalker. Porque do nada, assim, a gente começa o filme com a Rey treinando, meditando, levitando, fazendo altos paranauê. E aí, o que aconteceu? Eu consegui isso daqui. O que eu tenho aqui em minhas mãos é o dicionário visual de Ascensão Skywalker, ou seja, várias informações, várias curiosidades interessantes sobre o filme, inclusive informações sobre o treino da Rey, sobre os poderes da Rey e outras pequenas coisinhas que eu vou falar aqui nesse vídeo, então fica até o final do vídeo porque a gente vai falar sobre treino da Rey, sobre Leia, sobre os livros que a Rey levou lá de Ahch-To, lá no final dos Últimos Jedi. Então, fica até o final do vídeo porque você vai ver tudo isso daí, a gente vai conversar sobre tudo isso daí. Lembrando que tudo que eu falar aqui faz parte do cânone, ou seja, faz parte da linha do tempo oficial, do lore de Star Wars, oficialmente. Bom, então vamos começar com o básico do treino da Rey. Lembra que lá nos Últimos Jedi ela teve um treino relâmpago com Luke Skywalker, onde ela aprendeu algumas coisas básicas sobre a força, sobre meditação, sobre sentir a força ao seu redor, e também sobre levitar pedras, que é o que ela fez no final dos Últimos Jedi. O treinamento rápido com o Luke não só deu pra ela uma noção do que era a força, mas também deu acesso a ela aos livros que a gente vai conversar daqui a pouco, porque tem algumas informações bem legais sobre os livros que ela pegou lá da árvore do Luke, onde ele ia botar fogo em tudo e tal, e ela levou os livros embora. Esses livros são bem importantes pro treino dela. Após a morte de Luke Skywalker, alguém assumiu o posto de mestre da Rey, e nada mais nada menos do que Leia Organa, que a gente já sabia que tinha acesso à força, ela sentia, ela manipulava de certa maneira a força, e agora foi reforçado que a Leia treinou um tempo pra ser Jedi. No livro Legado de Sangue, é Legado de Sangue o nome do livro, eu acho, da Claudia Gray, eles já falam um pouco sobre isso, eles falam bem brevemente que a Leia aprendeu sim os caminhos da força com seu irmão, só que ela deixou aquilo lá de lado pra seguir sua carreira na política e pra cuidar do seu filho. Isso só foi reforçado aqui na Ascensão Skywalker, então já era algo que já tinha sido falado pra gente. E é interessante que a Leia treinou apenas poucos meses com o Luke, justamente porque ela treinou após a Batalha de Endor. Porque após a Batalha de Endor, eles começaram a caçar o resto dos Imperiais, porque o Imperador foi morto, o Darth Vader também, toda aquela parada, então o Império tava se despedaçando, mas ainda tinha a luta da Nova República, agora da recém-formada Nova República, contra os remanescentes imperiais, que levou até a Batalha de Jakku. Então rolou a Batalha de Endor, a Leia estava grávida, ela casou com o Han Solo, ela foi treinar com o Luke, só que ela ficou poucos meses só treinando, e o Ben Solo nasceu ali próximo à Batalha de Jakku, então foi meio que um ano muito conturbado pra Leia, mas ela aprendeu o básico do treino do Luke. Se você parar pra pensar, o que a Leia ensinou pra Rey, que a gente vê na Ascensão Skywalker, é muito mais voltado pra meditação e também para exercícios físicos, onde ela tá correndo, aguçando os seus sentidos com a força, justamente porque a Rey vai ter que percorrer os mesmos caminhos que o Luke percorreu quando ele perdeu Yoda e perdeu o Ben. Ele começou a ir atrás de outras culturas, de outras religiões que também cultuavam a força, de artefatos, de holocrons, de tudo que ele podia relacionado à força para ele aprender mais sobre o que é ser um Jedi, o que é a força. Basicamente, a Rey vai ter que seguir o mesmo caminho, ela vai ter que meio que reafirmar que ela é autodidata, porque convenhamos, a Rey aprende tudo sozinha, ela sabe voar, ela sabe falar a língua de droid, ela aprendeu cavando, fuçando as coisas, pegando simuladores de naves abatidas do Império, então agora ela vai aprender sozinha também sobre os caminhos da força, não necessariamente sobre o que é ser um Jedi ou se ela vai se tornar uma Jedi, ela vai aprender sobre a força, e a Leia tá dando só os passos iniciais junto com a Rey. O que reforça bastante de que a Leia estava passando o básico pra Rey é que naquele mesmo planeta onde estava a base da resistência e onde a Rey estava sendo treinada, foi o planeta onde a Leia estava sendo treinada, chamado Ajan Kloss. Por causa da floresta gigantesca, é um excelente lugar para treinar as habilidades físicas, e também é um ótimo lugar para você se comunicar com a força, porque a força é vida, tal, toda aquela parada, a força cerca todos os seres vivos. Além disso, a Leia também usa os equipamentos que ela conseguiu do Luke, como a esfera lá que atira e também aquele capacete que tampa a visão da Rey. Vamos combinar sempre que a Leia pode não ter terminado seu treino Jedi, mas ela entende muito sobre a força por causa do seu irmão. Ela tem também acesso à força, só que o poder dela tá muito relacionado a visões, mas ao mesmo tempo ela teve que estudar um pouco mais sobre isso, então cabe perfeitamente que a Leia seja a mestra da Rey nesse sentido. Durante o treino, a Rey também estudava os livros que ela conseguiu lá em Ahch-To. Basicamente, são textos sagrados com palavras e sabedorias desde os primórdios da Ordem Jedi, contidas em 8 livros encadernados. Mas agora a gente sabe que pelo menos os primórdios da Ordem Jedi estavam ali nessa pequena coleção. Pequena não, né? 8 livros é bastante. Esses livros, eles escrevem princípios, história e orientação específica para aqueles que estudam os caminhos dos Jedi. Os mestres Jedi antigamente, eles incentivavam que os alunos escrevessem meio que dentro do livro para acrescentar o que estava sendo pesquisado ali, justamente para ser uma coisa que cresce com o passar do tempo.
tempo. Não que a história Jedi seja só uma, sabe? Tipo assim, a história Jedi é isso, concreto e tal. Não, eles iam passando isso pros alunos e cada descoberta nova poderia ser rasurada, poderia ser riscada, ou então tipo, ó, testei isso, não deu certo. Porque obviamente os livros são estudos sobre a força, estudos sobre o lado sombrio, o lado da luz, sobre o que é ser um Jedi, qual é a missão de um Jedi. É interessante que a Rey tem bastante dificuldade em ler os livros, porque eles falam muito usando metáforas, aí fica difícil saber o que é real e o que parece ser real, mas é só uma metáfora que quer dizer outra coisa. Então, pelo fato dos livros serem escritos em uma linguagem muito antiga e usar muita metáfora, a Rey conta com a ajuda do Beaumont King, que é um historiador, e também do C3PO para ajudar a traduzir as paradas que tem no livro. Nos livros, né, no plural, são mais de um. A gente não sabe ao certo os conhecimentos concretos do que tem dentro dos livros, mas sabemos que eles estavam estudando sobre o mundo entre mundos, também as fases de morte, sabe, os deuses mortes, e também algo chamado mundo inferior do não ser, que falava que um ser poderia transitar por todo o cosmo usando a força. Talvez isso volte no futuro, então algo que você consiga transitar usando a força, qualquer lugar, tipo um teletransporte, na galáxia, Uma curiosidade muito interessante é que o livro onde a Rey achou as informações sobre os Wayfinders do Sith é um livro chamado The Ramagon, e o Luke achou ele nas ruínas do planeta Ossus. Lá no Legends eles falam bastante sobre Ossus como um dos possíveis locais de origem da Ordem Jedi, algo bem nos primórdios da Ordem Jedi foi montado lá em Ossus, e isso no Legends. No cânone ainda não tem nada falando sobre isso, pelo menos não até agora. Só pra terminar de falar sobre os livros, a Rey escaneou todos os livros e colocou dentro da memória do R2-D2, justamente porque se tudo pegar fogo de novo, pelo menos ela tem esses livros guardados. O que é interessante, porque esses livros eles foram colocados dentro de holocrons, só que os holocrons foram destruídos, ou sumiram, ou estão muito escondidos. E agora a Rey colocou os livros dentro da memória do R2-D2 como um backup, assim, o que é bem inteligente. Agora vamos conversar um pouquinho sobre os poderes da Rey. A gente não sabe ao certo de onde vêm os poderes de cura dela, mas a gente sabe que a Rey ficou fascinada com as técnicas arcanas de cura descritas no livro As Crônicas de Bruce Boo. Agora, quem é Bruce Boo? Se é um mestre Jedi ou uma mestre Jedi? E usando essas técnicas de cura que ela foi aperfeiçoando, ela conseguiu restaurar o Cristal Kyber do sabre dela que tinha quebrado lá nos últimos Jedi. Lembrando que a Rey pegou o sabre pra ela porque basicamente o Luke jogou fora. Então, se não é do Luke, mano, vai ficar pra mim, certa ela mesmo. E ela refez o sabre de luz. Faz sentido porque o Cristal Kyber é um cristal que tem ligação com a força. Ele é quase um ser vivo, meio que só que não. E a parte ali do cabo tal que tava quebrado, ela é uma sucateira, passou a vida inteira desmontando e montando coisa, obviamente que ela conseguiria fazer isso bem facilmente. Vamos começar a falar sobre os raios da força. Se você assistiu meu vídeo contando a história do Conde Dooku, caso você não tenha assistido eu vou deixar aqui no cardzinho, aconteceu algo bem parecido com ele usando esses raios da força. Dentro do cânone já foi estabelecido que esses raios da força, eles são meio que uma técnica do lado sombrio, onde você tem que canalizar toda a energia do lado sombrio, sua raiva, frustração. Esses raios saem da mão da pessoa usando o lado sombrio quando ela tá manifestando a força. No vídeo que eu fiz sobre o Conde Dooku, ele usa o raio da força pela primeira vez como um padawan ali ainda, se eu não me engano, eu não lembro muito bem, eu acho que foi como um padawan, e ele tava no planeta do lado sombrio, tendo visões do lado sombrio, inclusive frustrado e com raiva. Quando ele acordou da visão, ele tava soltando os raios pela mão dele. Então faz sentido que a Rey também tem esse poder, usando os raios da força ali naquela hora, meio que frustrada, com raiva, usando o lado sombrio, se abrindo ao lado sombrio, então dentro do cânone faz sentido. Obviamente que depois essa técnica tem que ser aperfeiçoada, mas o primeiro ataque dela, assim, a primeira vez que você usa, ainda tá casando a história do Dooku com a Rey, então show de bola. A gente sabe que a Rey treinou técnicas de cura, agora técnicas de trazer de volta a vida, de sacrificar sua vida pela da pessoa, eu acredito que tem a ver com a Dyad, que é a junção da Rey com o Kylo Ren, e aí junta a técnica de cura no meio disso, mas eu acho que ressuscitar alguém, trocar sua vida pela vida da pessoa, tem a ver com a Dyad, pelo menos é o que eu acredito, mas não tem nada aqui dentro do livro falando ou afirmando isso. Agora, cadê essa técnica de cura que estava esquecida pelos Jedi, porque a gente não vê ninguém usando isso, tirando a Rey e o Baby Yoda lá em Mandalorian, então não sabemos. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Espero que tenha dado pra entender um pouco mais sobre o treino da Rey e sobre como ela usava os livros pra aprender mais, sobre o treino básico da Leia. A Rey sempre foi apresentada pra gente como muito poderosa e também como autodidata, então faz sentido. Espero que tenha dado pra sanar algumas dúvidas de vocês. Então deixa o like aí, comenta aí embaixo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição. Me segue no Twitter e no Instagram. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito a sua presença. Valeu e tchau!